Bom, pessoal, vamos continuar então. O próximo biomolécula que a gente vai estudar são os carboidratos. Carboidratos também podem ser chamados de hidratos de carbono, glúcides, glucídeos, glicídios e açúcares. E também podem ser chamados de sacarídeos, tá? Então, dependendo da questão, qualquer uma dessas palavras se refere à mesma coisa. Carboidratos, tá? Carboidrato, a gente tem diversas fontes alimentares que podem ser fonte de carboidratos, as batatas, né, as massas, os pães, o milho, né, os próprios cereais. O carboidrato é uma das coisas mais abundantes no tecido vegetal, tanto porque o carboidrato é utilizado como uma estratégia de sustentação da planta, haja vista a celulose que eles usam para formar a parede celular, tanto quanto para armazenamento de energia. Eles armazenam energia na forma de amido. Então, basicamente, tudo isso que a gente está comendo é tecido vegetal, tem horrores de carboidrato, tá? Então, a gente pode classificar os carboidratos basicamente de 3 formas. A gente pode chamar eles vamos lá, slide, colabora comigo, pronto! Monossacarídeos, oligosacarídeos ou polissacarídeos. Lembrando, mono significa sacarídeo seria açúcar. Então, são os carboidratos formados por um açúcarzinho. Oligo significa poucos, sacarídeo significa açúcar. Então, são os carboidratos formados por poucos açúcares. E poli significa vários, sacarídeos significa açúcares. Então, são os carboidratos gigantes formados por vários carboidratos, tá? Vários sacarídeos, vários açúcares. E é isso que a gente vai ver agora, como é que faz para saber quando é um, quando é outro e tal. Como assim um açúcar, Andressa? Vamos começar então pelos monossacarídeos. Turma, os monossacarídeos, eles respeitam uma fórmula que já é conhecida de vocês nas nossas aulas de ecologia. CN, anota aí, H2N, ON. Vocês devem reconhecer uma molécula que a gente falou aos montes em ecologia que respeitava essa fórmula daqui. C6H12O6, né? A fórmula da glicose. O que indica que a glicose é um monossacarídeo, tá? Ela é formada por um açúcar. Na verdade, monossacarídeos podem ter de 3 até 7 carbonos. A gente classifica os monossacarídeos de acordo com a quantidade de carbonos. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o gliceraldeído, que é um açúcar de 3 carbonos, super simples. O produto do ciclo de Calvin, que é a etapa antigamente chamada de etapa escura da fotossíntese, é o gliceraldeído 3-fosfato, né? Então, a gente vai falar bastante sobre ele lá no módulo 9, quando a gente fala sobre fotossíntese. Mas ele não é tão famoso quanto a glicose, porque, afinal de contas, ele é utilizado para construir a glicose, que tá aqui embaixo. Não tá aqui embaixo, gente. Manose e galactose. Pode botar a glicose aqui do lado. Gente, esqueci total de botar ela aqui. Coloca aí a glicose, tá? Que também é uma hexose, tem 6 carbonos, tá? Coloca ela aqui do lado das amiguinhas dela. Mas enfim, como eu ia dizendo, né? O gliceraldeído ele é utilizado meio que como matéria-prima para construir a glicose. E na verdade, qualquer um desses outros açúcares que vocês estão vendo aqui, tá? Então, gliceraldeído é o menor açúcarzinho que a gente vai estudar. Depois a gente tem, com 4 carbonos, daí a gente fala em tetrose, com 5 carbonos a gente chama o monossacarídeo de pentose, com 6 carbonos a gente classifica o monossacarídeo como hexose e 7 carbonos como heptose, tá? De monossacarídeos famosos a gente tem basicamente as trioses, essa triose não é muito famosa, mas enfim. As pentoses famosíssimas são a ribose e a desoxirribose. Com certeza são familiares para vocês, porque são... Nossa, isso era para ser um D, gente. Que horror. Não era isso que eu queria fazer. Eu queria fazer o DNA, tá? Desoxirribose é o açúcar que a gente tem na molécula de DNA. E a ribose é o açúcar que a gente tem na molécula de RNA, tá? Qual é a grande diferença entre os dois, tá, pessoal? É basicamente aqui, ó, no carbono 2. A ribose tem um oxigêniozinho aqui no carbono 2. Enquanto a desoxi, né? Desoxi porque não tem aquele oxigênio ali, tá? Então, essa é a principal diferença. De resto, são muito parecidas, né? 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Ajudam a formar moléculas que compõem o nosso material genético, né? O DNA, o RNA, enfim, né? São moléculas que a gente vai falar aos montes.
e compõem o DNA ou RNA porque são parte do seu monômero. Lembra? A gente já conversou sobre este monômero em uma outra aula de biologia. É o nucleotídeo. Lembra que o nucleotídeo ele tem um grupamento fosfato, ácido fosfórico, né? Tem o açúcar e tem a base nitrogenada. Aí, a base nitrogenada a gente viu que pode ser adenina, timina, guanina, citosina. No caso do RNA pode ter uracila, né? Mas esse açúcar é uma pentose, tá? Então, no RNA, o açúcar vai ser uma ribose. No DNA, o açúcar vai ser uma desoxirribose. E os açúcares com 6 carbonos, os monossacarídeos de 6 carbonos, acho que os mais famosos são a glicose, a frutose e a galactose, tá? A glicose é o açúcar que a gente viu, é o que a planta usa para construir quase todo o resto do corpinho dela, né? É a partir da glicose que ela constrói a celulose, é a partir da glicose que ela constrói o amido, né? Então a glicose é super famosa. A frutose é um outro açúcar de 6 carbonos, que é o açúcar das frutas. E a galactose é o açúcar do leite, tá? Então, esse aqui é mais animal, né? Então, esses são os nossos monossacarídeos famosos. Recapitulando, que tu tem que incluir nas suas anotações. São classificados de acordo com o número de carbonos. Vai de 3 a 7 carbonos. A gente falou sobre alguns famosos. Triose famosa é o gliceraldeído, um dos produtos do ciclo de Calvi. Pentoses famosas são a ribose e a desoxirribose, e as hexoses famosas, né, a galactose, frutose e glicose. A gente vai falar bastante sobre essas ao longo das aulas. Agora, se vocês lembrarem do que a gente conversou no slide anterior, a gente viu que a gente tem, depois de monossacarídeos, os oligosacarídeos e os polissacarídeos. Aqui a gente classifica o açúcar de acordo com o número de carbonos. E aqui a gente classifica o açúcar de acordo com o número de monossacarídeos. Depende do autor, mas em princípio, se o açúcar tiver até 10 monossacarídeos associados, a gente classifica ele como um oligosacarídeo. E se o açúcar tiver mais de 10, polissacarídeo, tá? Então, como que esses açúcares se associam para formar oligosacarídeos, tá? A gente faz o que a gente chama de ligação glicosídica. Olha o que acontece aqui. Aqui está a galactose, que é o açúcar do leite, e aqui está a glicose. Para que a gente consiga formar a lactose, que é um oligosacarídeo, ou seja, formado por poucos açúcares, mais precisamente 2, né? A gente precisa formar entre esses 2 monossacarídeos uma ligação que a gente chama de ligação glicosídica. Como que a gente faz isso? A gente pega um grupamento OH de um açúcar e um hidrogênio de outro açúcar e exerce entre essas duas moléculas a formação dessa ligação glicosídica. Lembra que quando a gente falou nas nossas aulas lá sobre a água, a gente comentou que a água está envolvida em uma série de rotas metabólicas da gente. Nesse caso aqui, a gente está falando de síntese por desidratação. Anota aí, pessoal, síntese por desidratação. Como assim? Eu só consegui construir a lactose porque eu liberei uma molécula de água, ó, 2 hidrogênios e um oxigênio. Aí eu consegui construir essa ligação que a gente está chamando de glicosídica, tá? Então isso é síntese por desidratação. A lactose está bem famosa ultimamente porque os casos de intolerância à lactose têm ficado cada vez mais fáceis de se identificar. A verdade é que a lactose é o açúcar do leite, né? E para te conseguir acesso aos monossacarídeos, que é o que entra na célula para liberar energia, tu precisa clivar a ligação glicosídica. E essa clivagem depende de uma enzima chamada lactase. Só que eu não sei se vocês repararam, nós somos os únicos mamíferos que continuam tomando leite depois da etapa de lactação, né? Os outros mamíferos, eles tomam leite ali até os 2, 3 anos de idade, dependendo da espécie, dura meses, como é o caso dos ratinhos, dos coelhos, enfim, mas a gente para de tomar leite em algum momento da nossa vida e nós humanos resolvemos continuar tomando leite pelo resto da vida. Não só resolvemos continuar tomando leite pelo resto da vida, como a gente continua tomando leite de outra espécie. Então é óbvio que a gente vai fazer alguma resposta, né, ao longo do tempo com relação a isso. A mais comum é o fato de que progressivamente tu vai parando de produzir a lactase, que é essa enzima que quebra a lactose.
E aí, se tu parar de produzir essa enzima, esse composto se acumula e ele vai ser fermentado pelas bactérias da microbiota intestinal. Então isso pode ser bem desconfortável, porque libera ácidos bastante nocivos, né? A mucosa intestinal pode dar diarreia, dor, às vezes até uma ulceração. A atividade dessa microbiota pode acabar liberando bastante gases, então a pessoa fica inchada, desconfortável, da flatulência, da diarreia, é o caos, tá? Então não é nada confortável. Mas a boa notícia é que, né, a tecnologia está aí para nos ajudar. Hoje em dia já existe a lactase disponível no mercado, então a pessoa que tem algum nível de intolerância, basicamente, antes de consumir o laticínio, consome a enzima. E aí ela fica pronta aí para conseguir comer sem culpa uma boa pizza, um bom chocolate, um leite condensado maravilhoso, né? Certo, gente? Então eu preciso muito que vocês anotem aí que o nome da ligação que a gente faz entre monossacarídeos é ligação glicosídica e que essa síntese é síntese por desidratação, tá? Então tá aqui o nosso exemplo da lactose, certo? Bem bonitinho, como a gente viu aqui em cima. Muito bem. Então, a gente tem oligosacarídeos famosos, né? Mas os oligosacarídeos famosos mesmo são sempre os disacarídeos, aqueles oligos que são formados por 2 mono. Então, a gente tem, na verdade, como eu disse antes, até 10 monossacarídeos associados, mas os mais famosos são a sacarose, a lactose e a maltose. A sacarose, pessoal, ela é o açúcar que a gente encontra a partir da união da glicose com a frutose. Então, vocês estão vendo que são 2 produtos da fotossíntese, né? Isso a gente encontra em um monte de vegetais, mas especialmente na cana-de-açúcar, daquele gostinho maravilhoso de caldo de cana. Ai, gente, adoro. E aí depois a gente tem outro disacarídeo famoso, que é a lactose, tá? Então, sacarose é o açúcar da cana, a lactose a gente acabou de ver, que é o açúcar do leite, é formada a partir da união de uma glicose com uma galactose. E a maltose, ela tá presente em muitos vegetais, porque ela é simplesmente a união de 2 glicoses, tá? Então, a função delas basicamente aqui é energética. Certo? Muito bem. Vamos falar de polissacarídeos. Polissacarídeos, pessoal, são formados, de novo, por vários açúcares, tá? E eles podem ter, basicamente, tá, 2 grandes funções. Podem ser carboidratos estruturais, como é o caso da celulose, que vocês estão vendo formando a parede celular, aqui dessa célula vegetal. Certo? Aqui, gente, essa parte verdinha é a parede celular, tá? Mas embaixo da parede celular, aqui em azul, ó, a gente tem ali a membrana plasmática. Nessa parte aqui da imagem, vocês conseguem ver que tem um corte na parede celular mostrando a membrana plasmática logo abaixo. Então, quem tem parede celular também tem membrana plasmática, tá? A parede celular, ela ajuda a proteger a membrana e dá uma boa estrutura para o organismo como um todo. Se todas as células têm uma parede celular forte, rígida, então todo o tecido é estável, é forte, tá? Rígido. A celulose não é o nosso único exemplo. A gente tem Gente, eu sou muito ruim nisso. Tem que me dar um Ctrl Z aqui. Não tem como dar um Ctrl Z, mas era pra ser um U. Olha que lindo, era pra ser CU. Escreve aí no teu caderno, tá? Celulose, eu desisti, tá? O outro carboidrato estrutural é pra ser a quitina. Eu não vou me atrever a escrever quitina, vocês escrevam aí, por favor, tá? Faz de conta que aqui tá escrito celulose e aí aqui escrevam quitina, tá? A quitina, gente, assim, ó, o que tem de aluno bom, que perde questão porque tá nervoso na hora da prova, e aí confunde quitina com queratina. Não faz isso, tá? Por favor. Quitina é carboidrato, tá? É um polissacarídeo estrutural. A quitina, ela tá presente na parede celular dos fungos, ela tá presente, por exemplo, no exoesqueleto de artrópodes, tá? É forte pra caramba. Tem uns cascudinhos que tem uma parede celular tão forte, mas tão forte, mas tão forte, que eles podem cair de uma árvore de 30, 40, 60 metros. Lembram das sequoias que a gente conversou? Podem chegar até 80 metros de altura. Eles podem cair lá de cima, tá? Caem no chão, viram e continuam andando como se nada tivesse acontecido. Então, tu imagina a força que tem esse carboidrato, a quitina, tá? Então, é realmente bastante interessante para esses animais apresentarem esse tipo de envoltório, tá?
E a quitina também está presente na parede celular de fungos, tá? Anotou aí? 2 carboidratos estruturais importantes: celulose e quitina. Queratina é outra coisa, é proteína, tá? É o que a gente usa pra fazer unha, cabelo, pelos, tá? Coisas assim, isso é queratina, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Própria pele, tá? E, além das funções estruturais, elas também podem ter função energética. Vou tentar uma última vez, tomara que dê certo. Cruza os dedos aí. Energética. Energética. Olha lá, legível. Mais ou menos, né? Então, o polissacarídeo com função energética, bem famoso, é o amido, tá? O amido é o carboidrato que as plantas guardam para utilizar quando, por exemplo, ela não conseguir fazer fotossíntese da forma que o metabolismo dela demanda. Então, ela guarda isso, por exemplo, numa raiz da vida, como é o que acontece com a aipim, ou mandioca, como vocês quiserem chamar, né? O amido é o que se guarda na batata inglesa também, na própria batata americana. Então, é uma reserva de energia para a planta utilizar no momento que ela esteja precisando. Lembrando um pouquinho de morfologia vegetal, né? Que vocês adoram uma botânica, que eu sei, né? Só que não. Batata inglesa é um caule que se enterra, né? Um caule subterrâneo que vai lá justamente armazenar amido, tá? E a batata americana é... batata doce, tá? Perdão. A batata doce, ela é raiz, tá? Então, batata branquinha, tá? Aquela batata que a gente faz batata frita, essa batata é um caule. A batata raiz é a batata doce, certo? Depois a gente vai ver isso depois com mais detalhes lá na botânica. Mas enfim, então aqui, olha, tá só a estrutura da celulose para vocês entenderem mais ou menos o que a gente tem falado. Então aqui estão várias moléculas de glicose, tá? Associadas entre si, de forma a deixar espacialmente esse grande polímero, né, essa grande molécula parecer uma fibra, né? Tu pode ver que é isso que a gente está mostrando aqui. Essas fibras, né, em termos de estrutura geral, assim, deixa a estrutura muito estável, muito forte, muito resistente, tá? A parede celular, ela é forte, ela é semiflexível, tá? Porque afinal de contas, né, mas ela é muito forte. Buenas. Então, só antes de fechar aqui polissacarídeos e passar para lipídios, eu quero que vocês anotem aí, por favor, tá? Exemplo de polissacarídeo estrutural, quitina e celulose. Exemplo de polissacarídeo energético, a gente falou amido, que é o que as plantas guardam para quando precisarem de energia, e a gente também guarda um polissacarídeo, se chama glicogênio, tá? Anota aí. Esse glicogênio a gente pode armazenar no fígado ou então na musculatura, para quando a gente estiver precisando de uma fonte rápida de energia. O glicogênio, por exemplo, ele é facilmente hidrolisável. Ai meu Deus, o que é hidrólise? Hidrólise é quando a gente quebra alguma coisa adicionando água. Se a síntese desses carboidratos é feita por... Ai Jesus! É feita por desidratação, então a quebra deles é feita por hidrólise, tá? Então, o glicogênio é um troço que a gente guarda no nosso corpo porque ele é facilmente hidrolisável, ele é facilmente hidratável e a gente consegue quebrar e liberar as glicoses que formam o glicogênio para o nosso metabolismo. Então, quando a gente tem estoque de glicogênio no fígado, a gente está se preparando para um momento de jejum. Se tu ficar muito tempo sem comer, tu começa a quebrar aquele glicogênio hepático e liberar isso para a corrente sanguínea, para que o cérebro não fique sem glicose por muito tempo. Se tu estiver entrando em atividade física de uma forma muito rápida, muito imediata, e daqui a pouco tu precisa de energia, tu também pode ter acesso a este carboidrato que está guardado na tua musculatura. Certo, gente? Muito bem. Então, vamos falar de lipídios. Os lipídios, coitados, tá? Eles são muito difamados. A verdade é que a gente precisa deles, tá? Só para vocês terem uma noção, todas as células do teu corpo são formadas por gordura. Todas as membranas plasmáticas são formadas por fosfolipídios. Aliás, não só a membrana plasmática externa da célula, como todas as organelas internas são formadas por fosfolipídios.
carioteca, retículo rugoso, retículo liso, complexo de Golgi, lisossomos, peroxissomos, o próprio cloroplasto, a própria mitocôndria, todas essas são organelas delimitadas por uma membrana lipídica. E isso é importante, tá? Porque tu imagina o seguinte, são moléculas apolares. Então, se tu tem uma molécula apolar, hidrofóbica, contornando a célula, isso garante que tudo que está dentro dela, dissolvido em água, não se perca para o meio externo, porque essas moléculas polares não vão conseguir passar para uma região apolar. Então isso garante, por exemplo, deixa eu pegar aqui meu ponteiro, certo? Que tu tem lá uma célula delimitada por lipídios, certo? Essa célula, ela tem um meio interno com substâncias dissolvidas em água, que são as substâncias que garantem o metabolismo dela, né? Pô, é proteína, é carboidrato, é vitamina, é mineral, sabe? São coisas que ela precisa para manter a sua fisiologia. Só que no meio externo, tu tem uma matriz que também é aquosa. Então, tu tem substâncias dissolvidas em água dentro e fora da célula. Ter uma membrana apolar faz com que tu promova com mais facilidade as reações químicas dentro do meio intracelular, impede a perda de substâncias e o ganho de substâncias que não interessam para o metabolismo celular. Então, esta camada hidrofóbica garante para a célula que ela tenha um metabolismo adequado, certo? Garante que o citoplasma tenha a composição que ele precisa ter e não simplesmente que as coisas entrem e saiam porque são polares, certo? Então, isola o citoplasma, isso que é o importante. A gente vai estudar no próximo módulo, lá no módulo 7, que a membrana plasmática ela tem uma propriedade que a gente chama de permeabilidade seletiva, tá? Se ela quiser que algo entre na célula ou que algo saia da célula, ela faz uma proteína perfeita para se encaixar a coisa que ela quer que entre ou quer que saia. Então, a gente pode dizer que a membrana é permeável sim, mas ela não é permeável a qualquer coisa. Ela é permeável àquilo que é necessário, certo, pessoal? Bom, então, que ela é apolar, hidrofóbica, vocês já sabem, porque a gente conversou sobre isso quando a gente falou em água, né? Uma outra coisa importante sobre lipídios é que eles não são solúveis em água, mas são solúveis em solventes orgânicos, como estes. No entanto, a gente na biologia, isso aqui vai ser importante para a bioquímica da química de vocês. Na biologia a gente trabalha basicamente com água, né? Porque é o que tem dentro e fora da célula. Então, raramente vocês vão ver uma questão de biologia falando nesses solventes orgânicos. E é importante ressaltar também que essa é a segunda fonte de energia para os seres vivos. Porque ao contrário do glicogênio, por exemplo, o lipídio ele é dificilmente quebrado, dificilmente hidrolisado, tá? Então, quando tu estiver precisando de energia, primeiro tu recorre ao carboidrato, depois tu recorre ao lipídio. E se tu estiver muito desesperado, tu começa a quebrar a proteína. Tá? Então, por quê? Porque a proteína, ela controla o teu metabolismo, né? Então, seria carboidrato, lipídio, proteína, a ordem das coisas. Certo, gente? Então, a gente tem muitas fontes de lipídios, as oleaginosas, como vocês estão vendo aqui, aqui e aqui, né? São excelentes fontes de lipídios saudáveis. Peixes de água fria, como salmão, dão lipídios essenciais pra gente. Na verdade, ácidos graxos essenciais, como é o caso do ômega 6, ômega 3. Abacate tem muitos lipídios maravilhosos para nossa saúde, linhaça, enfim, óleos vegetais fazem bem, chocolate não faz muito bem, né, em grandes quantidades, mas, né, a gente gosta bastante de chocolate. Quanto mais gordura tiver na coisa, mais deliciosa a gente acha ela. O exemplo clássico é o sorvete. O sorvete tem tudo que a gente mais gosta no mundo. Tem gordura, tem açúcar, né, e tem lá os conservantes à base de sódio, não sei o que mais. Mas, enfim, pensa assim em coisas que são deliciosas. Provavelmente elas terão lipídios. Aqui eu botei especialmente coisas deliciosas e saudáveis, tá? Bom, assim como a gente classificou os carboidratos, a gente também vai se preocupar em classificar os lipídios. Os lipídios eles podem ser classificados como lipídios simples, lipídios complexos, esterídeos ou então lipídios carotenoides. Vamos falar sobre cada um deles agora. Bom, existem dois tipos de lipídios simples, tá? Então, são os glicerídeos e os cerídeos, tá? São dois tipos de lipídios simples, glicerídeos e cerídeos. Antes da gente entrar no cerne da coisa, tá? Só gostaria de relembrar vocês que lipídios são moléculas orgânicas.
Ah, e mais, eu não comentei isso para carboidratos, mas anota lá, também são orgânicas, né? Carbono, hidrogênio e oxigênio. A quitina é uma exceção à regra carbono, hidrogênio e oxigênio. A quitina é um carboidrato que tem um grupamento amina na composição bioquímica, além, né, do carbono, hidrogênio e oxigênio. Mas geralmente é CNH2NON para carboidratos. E aqui a mesma regra serve. Continuamos falando de moléculas orgânicas, tá? Talvez adiantando algo que vocês possam vir a ter lá na bioquímica da química, vocês vão estudar os ésteres. Vocês vão ver que ésteres, lá na química, são moléculas formadas a partir da união de ácidos orgânicos a álcool, né? Essa união forma o éster e uma molécula de água. De novo, síntese por desidratação, tá? Te liga nisso, quase tudo que a gente vai formar é por desidratação, certo? Aí, se tu for analisar, o que forma os nossos lipídios? Bom, os nossos lipídios são formados por ácido graxo, que é um tipo de ácido orgânico, são formados por álcool, no caso, os nossos lipídios simples sempre são formados por álcool de cadeia aberta, certo? Depois a gente vai estudar um outro tipo de lipídio, que é o esterídeo, aí o álcool é de cadeia fechada. Mas se vocês pararem para analisar, o lipídio nada mais é do que um éster, porque ele é a união de um ácido graxo, que é um ácido orgânico, a um álcool de cadeia aberta, que é um tipo de álcool. Isso forma o éster, ou lipídio. E, de novo, a gente tem aqui uma síntese por desidratação, tá? Então, de novo, a água presente nos nossos processos metabólicos. Então, vocês vão estudar lá que os lipídios se formam por reações que a gente chama de reações de esterificação. É bom que eu resolvo escrever só aquelas palavras gigantes e difíceis de fazer com o mouse. Anota aí. Reações de esterificação. Olha lá, gente, eu tô ficando muito profissional nisso. Olha lá. Olha lá. Tá louca que aqui é tecnologia, hein? Quem precisa de quadro? Eu, socorro, preciso de um quadro urgente. Tá? Então, assim como eu pedi encarecidamente para que vocês guardassem o nome da ligação glicosídica lá nos carboidratos, aqui eu gostaria que vocês memorizassem. Os lipídios se formam através de processos denominados reações de esterificação, porque o lipídio é um éster, beleza? E qualquer lipídio, tá? Não só os lipídios simples. Então, vamos tentar entender um pouquinho mais o que é esse ácido graxo, tá? A gente tem vários tipos de ácidos graxos. Aqui, eu destaquei dois para vocês. Aqui, nesse caso, é o ácido palmítico, tá? Que é um ácido graxo que a gente chama de saturado. Tenta lembrar o que é um ácido graxo saturado. É um ácido graxo que só tem ligações simples, como vocês podem ver aqui, tá? Essa cadeia aqui carbonada só tem ligações simples. Ao contrário do que acontece, por exemplo, com o ômega 6, que é um ácido graxo insaturado. Tu encontra aqui ligações duplas, ó. Uma ligação dupla aqui, entre o carbono 13 e o 12, e uma ligação dupla aqui, entre o 10 e o 9. Esses ácidos graxos saturados, eles tendem a se apresentar sólidos em temperatura ambiente. E o ácido graxo insaturado, ele tende a se apresentar líquido em temperatura ambiente. O motivo pelo qual isso acontece a gente vai ver nos próximos slides. Por enquanto eu queria só que vocês soubessem disso, tá? Os ácidos graxos, eles podem ser saturados ou insaturados. E que os ácidos graxos, eles podem ser considerados naturais, quer dizer, ele vai ser chamado de natural quando o teu corpo souber produzir esse ácido graxo, tá? A partir de coisas que tu já tem. E ele pode ser considerado essencial, como é o caso do ômega que a gente está conversando agora, quando o teu corpo não sabe fazer. Então, obrigatoriamente, tu precisa adquirir esse ácido graxo a partir da dieta, tá? Então, como eu disse antes, o ácido graxo se une ao álcool para formar o lipídio. A gente vai começar a estudar agora os lipídios simples, os glicerídeos. Vamos começar pelo glicerídeo, tá? Então, o que é o glicerídeo? É um lipídio que tem ácido graxo e que tem álcool. Sempre que o álcool for o glicerol, então a gente chama esse lipídio de glicerídeo, tá? O que tu vai fazer? Cada hidroxila dessas aqui, tu pode adicionar um ácido graxo.
E observa o que sobra quando tu faz essa ligação. Tu pega o hidrogênio de um, o OH de outro, e olha lá quem é que sobra: molécula de água, tá? Então, se tu adicionar um ácido graxo, sobra uma molécula de água. Daí tu formou um monoglicerídeo, porque daí tu botou um ácido graxo ao glicerol. Se tu botar 2 ácidos graxos, aí tu formou um diglicerídeo. Mas os mais famosos são os triglicerídeos, que daí tu forma 3 moléculas de água, né, uma síntese por desidratação, como vocês estão vendo nessas reações de esterificação. E esse é um dos lipídios mais famosos que a gente tem por aí, porque esse é um lipídio que a gente guarda nos tecidos animais como nossa forma de reserva energética. Pessoal, enquanto um grama de carboidrato tem aproximadamente umas 4 calorias, 1 grama de lipídio tem 9 calorias, tá? Então, 1 grama de lipídio tem mais do que o dobro de energia que um carboidrato pode dar pra gente. Então, se eu quiser guardar energia para um momento que eu estiver super jejum, tipo, super passando fome, eu guardo isso primeiro na forma de glicogênio, que é facilmente hidrolisável para eu conseguir isso mais rápido, e depois eu guardo isso na forma de triglicerídeo no nosso tecido adiposo. E claro que isso aqui não tem apenas função energética. A gente sabe que, além da função energética, a gente tem esse tecido adiposo para conseguir reter calor no nosso corpo. Nós somos animais que são considerados homeotérmicos, né? A gente mantém a temperatura do nosso corpo constante. Então, não só o tempo inteiro a gente tem que estar transformando o que a gente come em calor, como o tempo inteiro a gente tem que tentar poupar esse calor dentro do nosso corpo. Então, logo abaixo da pele a gente tem uma camada de tecido adiposo que a gente chama de hipoderme, que guarda a gordura pra gente. Claro, uma das funções é ceder energia para o momento de jejum, mas a outra função, pessoal, é fazer um revestimento térmico dentro da gente. Ele impede a perda de calor, tá? Então não se esqueçam disso. Tanto isso é verdade que essa tela subcutânea impede a perda de calor, que sempre que vocês forem parar para pensar num bichinho que é de um ambiente muito gelado, o bichinho é gordinho. Pode parar para pensar em qualquer um. Pensa aí, ó, urso polar. Gordinho, né? Gordinho e fofíssimo. Gordinho e fofíssimo, super fechou. A gente tem o pinguim, que também é fofinho, tem uma pancinha, coisa mais linda do mundo. As focas, que são super gordinhas e fofinhas. As baleias, né? Enfim, os bichinhos, eles tendem a ter uma grande tela subcutânea para conseguir evitar a perda de calor, tá? Porque precisa manter a temperatura do corpo constante. Então, são 2 funções importantes. E tem mais uma. Volta aqui, tia. A gente pode incluir aqui, tá? O fato de que a gordura também ajuda a amortecer impactos. Amortece impactos. Amortecer impactos, tá? Imagina, por exemplo, como seria mais perigoso se a tua pele fosse diretamente conectada aos teus músculos ou aos teus órgãos internos. É muito importante que tu tenha uma barreira entre o mundo externo e os teus órgãos, que qualquer batidinha tu poderia de repente lesar um osso, ou tu poderia, enfim, machucar com mais facilidade um estômago da vida, um intestino e tudo mais. Então, ajuda a amortecer impacto também, certo, pessoal? Então, são 3 funções legais que a gente pode apontar aí para esses triglicerídeos que a gente guarda no nosso tecido adiposo. Buenas, além disso, a gente poderia falar um pouquinho mais sobre essa questão dos ácidos graxos, né? Eu comentei com vocês lá no primeiro slide sobre lipídios que a gente pode ter o ácido graxo insaturado e o ácido graxo saturado. Qual é o grande problema disso? Na verdade, problema nenhum, mas como que isso se apresenta pra gente? Olha só. Aqui, ó, a gente tem um triglicerídeo com ácidos graxos saturados. Vocês conseguem ver que esses ácidos graxos saturados, eles têm uma estrutura linear, né? O que isso significa? Que se eu tiver vários triglicerídeos, eles podem se encaixar, se agrupar, formar uma estrutura compacta. Isso se apresenta sólido em temperatura ambiente, né? É o que a gente chama de gordura. Então, é o que os animais têm.
Essa gordura, quando ingerida, ela tende a ser nociva se tu ingerir isso em grandes quantidades. Agora, se o teu ácido graxo, do teu triglicerídeo apresentar insaturações, especialmente insaturações do tipo cis, tá? O que é cis? Cis significa mesmo lado. Então, nesse caso aqui, tu tem 2 hidrogênios para o mesmo lado da molécula. Esses hidrogênios aqui, eles meio que se repelem, né? Então, os Czinhos ali, os carbonos, ao invés de ficar retinhos assim, eles, em função dessa repulsão entre os hidrogênios, acabam fazendo assim, onde tem a ligação dupla. E isso acaba promovendo essas quebras que vocês estão vendo aqui, ó, nesses ácidos graxos. Então, quanto mais insaturações, mais quebradinho, né, vai ser mais tortinho, vai ser esse ácido graxo. O que faz com que, diferente da gordura saturada, eles não tenham essa mesma facilidade para se agrupar, se encaixar. Então, eles não formam uma estrutura compacta, pelo contrário, eles formam uma estrutura fluida. Então, esses lipídios aqui, eles tendem a se apresentar líquidos, fluidos em temperatura ambiente. É o que acontece com os óleos vegetais, tá? E eles tendem a ser saudáveis. Quanto mais insaturações, em princípio, mais fluido e, em princípio, mais saudável é este óleo, ok? Bom, então, voltando. A gente parte do princípio, portanto, que gorduras vegetais fazem bem para a saúde, são ótimas, inclusive para o sistema cardiovascular, porque são insaturadas, e que gorduras de origem animal podem ser extremamente nocivas quanto em excesso, porque elas tendem a se acumular nas paredes das artérias, gerando o que a gente chama de placa de ateroma. A gente vai ver daqui a pouquinho quando a gente falar em colesterol, tá? Mas que podem levar a problemas mais graves, como é o caso de uma trombose. Então, a ideia é gordura saturada, tá? A ideia geral, assim, gordura saturada tende a fazer mal quando consumida em excesso, gordura insaturada tende a ser boa para a saúde. E aí, o que acontece? Existem gorduras vegetais que passam por um processo industrial chamado de hidrogenação, tá? Qual é a ideia da hidrogenação? Tu pega um óleo vegetal e adiciona hidrogênios para que ele passe a ficar saturado. Então, aqueles carbonos que formavam a ligação dupla passam a ter apenas ligações simples, porque eles recebem hidrogênio. Isso é hidrogenação. Isso não é bom porque tende, de novo, assim como as gorduras de origem animal, gerar as plaquinhas de ateroma, né? Então, apesar da origem ser de origem vegetal, tende a ser muito ruim. Um outro efeito que pode acontecer é um processo meio que tipo um acidente, tá? Durante o processo de hidrogenação, ao invés de tu adicionar esses hidrogênios, tu simplesmente transforma uma ligação cis em uma ligação trans. Tu continua tendo a insaturação aqui, mas lembra, trans significa lados opostos. Como os hidrogênios não estão mais do mesmo lado, eles não se repelem para fazer aquela quebra. Então, apesar de tu ter uma insaturação aqui, esse ácido graxo ele se comporta como um ácido graxo saturado. Ele forma essa estrutura estável aqui, né? Então, a gordura trans, ela tem, em princípio, efeitos tão nocivos quanto a da gordura saturada. E alguns estudos mostram que ela pode ser ainda pior, porque parece que em alguns casos ela se mostrou cancerígena, tá? Então, é bem complicado. O indicado pela Organização Mundial de Saúde é que se consuma no máximo 2 gramas de gordura trans ao dia, tá? O que é 2 gramas de gordura trans, né? Uma faquinha de margarina, tá? E é por isso também que tem muita gente falando assim, olha, se for pra botar margarina no pão, não coloca manteiga, porque é de origem animal, já é sólido naturalmente, temperatura ambiente. Não passou pelo processo de hidrogenação. Então a probabilidade de dar merda é grande, mas é menor. Certo, gente? Tá? Então, sobre os glicerídeos, era isso que eu queria comentar com vocês, tá? Pessoal, então, por enquanto era isso e nos vemos semana que vem. Um beijão e até a próxima!